Olá, meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a fortalecer o seu casamento. Esse é o nosso vídeo 4. Se você ainda não assistiu os 3 primeiros, aqui na descrição desse vídeo nós temos os links dos outros vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Antes disso, de falar diretamente sobre esse assunto, quero lembrar que no vídeo anterior eu falei a respeito de fortalecer, sobre as 5 linguagens do amor. Espero que você tenha feito o teste e identificado a sua linguagem do amor e a linguagem do amor do seu cônjuge, que os dois fizeram isso. E a partir do momento que você então sabe qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, você então pode agora, como também já falei em vídeos anteriores, acho que foi no segundo vídeo sobre a conta bancária conjugal, né? A conta bancária emocional conjugal. Então comece a partir de agora a focar mais na linguagem do amor do seu cônjuge. Se você fizer isso, você vai estar fazendo depósitos, grandes depósitos nessa conta bancária emocional conjugal. Então, tenho certeza que isso vai ajudar muito no seu relacionamento. Lembre-se sempre de fazer pequenos depósitos todos os dias nessa conta bancária conjugal, tá bom? Conta bancária emocional conjugal. Hoje eu queria dar aqui a você são 12, na verdade, 12 itens que eu vou mencionar e que você deve, cada um desses itens, você dá uma nota de 1 a 10. Então você vai escrever o item que eu vou dizer e você vai colocar na frente uma nota de 1 a 10. Isso depois de assistir esse vídeo, tá bom? Não durante o vídeo agora, mas depois. Então eu vou citar os 12 e você vai colocar na frente uma nota de 1 a 10. Seria a nota, seria o seguinte, deixa eu dar uma explicação mais aprofundada. Então, por exemplo, você vai pegar um dos itens aqui que é comunicação, né? Comunicar-se com amor. Que nota você daria da sua comunicação para com o seu cônjuge? Então, como é que você se comunica? De 1 a 10, qual o nível de comunicação o seu nível de comunicação para com o seu cônjuge? É isso que você vai fazer, de 1 a 10. Pode ser 2, 3, 4, 5, até 10, que é a nota máxima, e a nota mínima é 1, ok? Então vamos lá, eu vou citar os 12 e nós vamos falar do primeiro hoje aqui nesse vídeo. Então, primeiro, comunicar-se com amor, seria a comunicação. 2, servir ao cônjuge. É servir, né? Como é que você tem servido? Você tem servido ao seu cônjuge especificamente? Não é servir a família. É servir ao cônjuge. Alguma coisa que você faz para ele diretamente. Equilíbrio emocional é o 3. Como é que tem sido o seu equilíbrio emocional? Você perde a paciência com facilidade? Você fica bravo, se estressa com facilidade? Como é que está o equilíbrio emocional seu para com o seu cônjuge? 4, finanças. Como é que estão as finanças? Você é uma pessoa moderada nos gastos, você economiza, você ajuda em relação às finanças o seu cônjuge? 5, cooperação na educação dos filhos. Você tem cooperado na educação dos seus filhos ou você deixa só isso para o seu cônjuge? Qual o nível de cooperação seu para com o seu cônjuge na educação dos filhos? Disposição nos afazeres domésticos, que é o 6, né? Então, qual é a sua disposição? Qual é o nível de disposição seu nos afazeres domésticos? Então, você ajuda, ou deixa sempre para o cônjuge fazer? Ou você está sempre ajudando o seu cônjuge quando você vê algo que precisa ser feito nos afazeres domésticos? 7, cumplicidade. O que é cumplicidade? É companheirismo, parceria. Qual é o nível de parceria que você tem com o seu cônjuge? Você é amigo
parceiro, cúmplice, você está junto ali com o seu cônjuge sempre que ele precisa, sempre que você decide com ele as coisas juntos. Como é que tem sido isso? São companheiros? 8. Cuidados com a aparência. Você tem cuidado da sua aparência? Porque isso também é muito importante. Às vezes tem pessoas que acham que não é importante, mas é muito importante. Então, cuidar do corpo, cuidar da aparência é extremamente importante. 9. Presença plena. Presença plena significa quando você está conversando com o seu cônjuge, você está olhando no celular, você está olhando para a televisão. Quando o seu cônjuge fala, você olha nos olhos dele. Quando vocês saem para jantar ou estão juntos, você tem presença plena, você dá atenção plena para o seu cônjuge. 10. Reconhecimento dos valores. Você reconhece os valores do seu cônjuge? Você elogia o seu cônjuge? Como é que é o seu nível de reconhecimento dos valores do seu cônjuge? Então, coloque aí uma nota de 1 a 10. 11. Vida íntima. Vida íntima se refere ao seu relacionamento sexual. Então, qual o nível de vida íntima que você tem tido com o seu cônjuge? É frequente? É muito pouco? Enfim, você vai avaliar de 1 a 10 como é que tem sido isso. E o 12 é a vida social / lazer. Então, você tem procurado ter uma vida social junto com o seu cônjuge? Você procura sair juntos, jantar fora, tomar um sorvete, ir com os amigos juntos, né? Vamos visitar os amigos, vamos sair com os amigos. Como é que tem sido esse nível, né, de vida social e lazer? Você procura viajar com a sua esposa? Recentemente viajei com a minha esposa, nós dois juntos, só nós dois. Foram 3 dias só, mas foi tão bom. A gente fica tão próximo. E eu quero dizer que isso é importante. Algumas pessoas não dão importância. Estas 12 coisas que eu disse, elas são vitais para se ter um casamento saudável, para se ter um casamento feliz e para fortalecer o seu casamento. Eu vou fazer vídeos sobre cada um desses itens. Na verdade, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro, que é o comunicar-se com amor. Então, um problema muito sério que acontece nos casamentos é a comunicação. E esse é um problema, assim, na verdade, um dos mais problemáticos, eu diria. Em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a utilidade da edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Muito interessante. Está falando, obviamente, para nós usarmos um tipo de linguagem, né, que não ofenda ninguém, que edifique, que não que ofenda, que destrua, mas que edifique as pessoas. Então, está falando para a gente agir disso com todas as pessoas, principalmente com o nosso cônjuge, porque é a pessoa com que a gente tem mais intimidade, e às vezes isso, quanto mais íntimo, parece que as pessoas passam a se comunicar de uma forma mais grosseira, menos educada. Eu não preciso dizer para minha esposa muito obrigado, por favor. Essas coisas são importantes. A maneira, o tom de voz que você dirige ao seu cônjuge, ele diz tudo. Então é importante como que você fala, as coisas que você diz, com licença, por favor, muito obrigado, te amo, enfim. Vai falando, né? Comunique-se de forma amorosa. Em Tiago, no capítulo 3, que é uma escritura muito forte, né, a respeito do uso da língua, Tiago diz assim, porque no capítulo 3, versículos 2, 6 e o 9 e o 10. Mas você pode ler tudo lá, que é muito importante, mas eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Mas ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas.
se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então ele está dizendo da língua, né? A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É forte aqui, né? Ele continua: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a nossa língua, com o nosso tom de voz, com a forma como nós nos comunicamos com o nosso cônjuge. A língua é muito perigosa. A língua, ela normalmente, né, ele até fala aqui nesse capítulo, que ela é peçonhenta, ela é venenosa, e realmente é. Então, controla a sua língua. Ele diz que alguém que consegue controlar a língua, ele é perfeito. Então, controle a sua língua. Pense antes de dizer. Tem gente que diz assim, não, eu falo o que eu penso. Não, tudo bem, mas é melhor pensar primeiro e depois falar. Então pensa, eu vou edificar se eu falar isso dessa forma? Eu vou contribuir para um bom relacionamento? O senhor estaria satisfeito se eu falasse dessa forma com o meu cônjuge? Então pense nisso, pense antes de falar para não criar um clima de contenda, porque isso não vem de Deus. O Senhor já explicou isso lá em 3º Nef, ele fala que a contenda vem do diabo. Então, não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Salvador que disse isso. Então, tome cuidado a forma como você se dirige ao seu cônjuge. Sempre com respeito, sempre com respeito. O presidente Kimball ensinou o valor da boa comunicação. Uma citação dele, que está no manual Fortalecer o Casamento, e ele disse o seguinte: há algo mágico nas palavras usadas de modo adequado. Há quem as empregue da maneira correta e há quem não tenha o menor cuidado. As palavras são meios de comunicação e símbolos errôneos. Ele está dizendo, as palavras são meios de comunicação e símbolos errôneos transmitem impressões equivocadas. E o resultado é a desordem e os mal-entendidos. As palavras constituem a base de toda a nossa vida e são a ferramenta de nossos negócios, a expressão de nossas afeições e o registro de nosso progresso. Olha só, profundo isso aqui que o presidente Kimball está dizendo. As palavras levam o coração das pessoas a palpitar, a fazer correr lágrimas de solidariedade. As palavras podem ser sinceras ou hipócritas. Muitos de nós têm um vocabulário reduzido e, assim, são inabilidosos ao falar. É muito, muito interessante isso, essa citação do presidente Kimball, né? Então, ele está dizendo, as palavras são o meio de comunicar. Existem outras formas de comunicar, né? O corpo também se comunica, mas as palavras são um meio de comunicação mais usado o tempo todo. Então, se a gente usar esse símbolo de forma errônea ou equivocada, o resultado sempre é o quê? Desordem e mal entendidos. Então, precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos ao nosso cônjuge, a forma como nós falamos, como nós nos comunicamos. Num estudo feito, isso aqui é muito interessante, um estudo nacional feito nos Estados Unidos, eles pegaram 21.501 casais casados
E o psicólogo David H. Olson, da Universidade de Minnesota, e sua colega Amy K. Olson, verificaram que a comunicação ineficaz é um dos 10 maiores empecilhos para a satisfação conjugal. Olha só. Então, tem 10 coisas que são empecilhos para a satisfação conjugal. E um deles é a comunicação. Olha só, 82% dos casais desejavam que o cônjuge externasse os sentimentos com mais frequência. 82%. Então essa é uma coisa importante. Fala para o seu cônjuge, externe os seus sentimentos para o seu cônjuge. Eu sei que para alguns é mais difícil do que para outros, mas expressa os seus sentimentos, mas com tranquilidade, com amor, com um tom de voz baixo, de uma maneira suave. Ele fala, né? Então, ele diz que o cônjuge, que o outro, né? O cônjuge, ele quer que você fale mais sobre o que você está sentindo. E às vezes o cônjuge fica escondendo, né? Eu não quero falar, tal, mas fale com amor, sempre. Ele continua, outras respostas relacionadas à comunicação, embora não figurem na lista das 10 maiores dificuldades, também foram muito citadas. Olha só, nessa pesquisa que eles fizeram, nesse estudo, 75% das pessoas tinham dificuldade para perguntar ao cônjuge o que ele deseja. 72% não se sentiam compreendidas. 71% disseram que o cônjuge não discutia problemas ou dificuldades. E outros 67% disseram que o cônjuge fazia comentários que o magoavam. O estudo também revelou a comunicação satisfatória como o principal indicador de um casamento feliz. Olha isso. Então, a comunicação satisfatória, tem que ficar claro isso, né? A comunicação satisfatória é o principal indicador de um casamento feliz. Então, cuidado, comunique-se com amor, comunique-se com suavidade, com tranquilidade. Um psicólogo, um membro da igreja, também observou uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar aqui com você. Verifiquei em 30 anos de aconselhamento conjugal que aprender novas técnicas de comunicação, que ele está dizendo o seguinte, que durante 30 anos ele aconselhou casais, né? E aí ele diz que após, né, aprender novas técnicas de comunicação, assistir a seminários sobre técnicas de relacionamento, ou ler todos os melhores livros sobre o assunto, não ajudam a curar as feridas conjugais, olha só, a menos que as pessoas envolvidas desenvolvam um espírito contrito ou sintam o coração enternecer-se. Esse abrandamento do coração precisa acontecer por via de regra em ambos os cônjuges. Então ele está falando desse sentimento, né? Através da comunicação, você se comunicar de uma forma com espírito contrito, sabe? Com humildade, não com arrogância, não com orgulho. Seja humilde, se comunique dessa maneira. Esse abrandamento do coração, ele está dizendo que precisa acontecer dos dois lados, né? Por via de regra. Mesmo que o principal culpado pelos problemas seja um deles. Embora nunca se possa forçar um cônjuge a mudar, você pode mudar. Olha só. Você pode optar por amar e perdoar, a despeito de tudo mais que venha a acontecer. O resultado, em geral, será uma modificação na atitude e comportamento do cônjuge também. Então tem muitas coisas aqui que ele fala que são importantes, né? Mas ele disse que a coisa mais importante é ser humilde, sabe?
é se comunicar com humildade, não de uma forma arrogante, não se colocando acima do seu cônjuge. Lembre-se, vocês são parceiros iguais, o Senhor ensinou isso. Não há quem é melhor do que o outro. Os dois são parceiros iguais diante do Senhor. O Senhor ama a ambos. E o Senhor precisa ser colocado no seu casamento. Você precisa fazer com que o Senhor faça parte da sua vida conjugal, né? E ele está dizendo, a coisa mais importante aqui é essa contrição de coração, essa humildade. Seja humilde, não seja orgulhoso com seu cônjuge. Trate ele com amor, com carinho. Respeite as suas ideias e converse, abra o seu coração para ele. Mesmo que às vezes as coisas que você falar possam ser duras, entretanto, fale de uma forma amorosa. Mesmo que talvez você esteja expondo, fala, puxa, ó, isso que você fez, puxa, me magoou, eu fiquei triste e tal. Fale com amor. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que que o seu relacionamento melhore. E às vezes, se o seu cônjuge vier e dizer para você, olha, eu me magoei, você fez aquilo, perdoe. Peça perdão. Isso faz parte, né, do relacionamento. E essa comunicação que nós estamos falando aqui hoje, essa comunicação com amor, ela faz com que o seu relacionamento tenha um progresso gigantesco. Sempre que eu trato de casais, a comunicação sempre sempre tem uma nota baixa. Quando o relacionamento não está indo bem, a nota da comunicação sempre é uma nota baixa. É impressionante como isso acontece. Então, quando existe se você tiver notas de 7 a 10 ali, você está indo muito bem na sua comunicação. E se você tiver essa nota, né, entre 7 e 10, você com certeza tem um casamento mais feliz. Abaixo disso já começa a complicar. O ideal é ficar entre 8 e 10, mas 7 ainda não é tão ruim, né? Ainda é bom. Mas procure focar na comunicação, na forma como você fala com seu cônjuge. Lembrando sempre do tom de voz. O tom de voz diz tudo. Às vezes você fala uma frase e você usa um tom de voz agressivo, e aí às vezes você fala, não, mas eu não quis ser agressivo. Mas a forma como você falou, você foi agressivo. Então, lembre-se de que você precisa se comunicar com as pessoas de uma forma amável, com todas as pessoas, mas com o seu cônjuge, você precisa ser mais amável. Aí a gente acha, não, mas meu cônjuge é assim, ou é assado, ou faz isso, ou faz aquilo. A gente está sempre ali, não, minha esposa, o meu marido, ele não liga se eu falo isso dessa forma ou daquela forma. Liga sim, tenho certeza. Pode ser que ele esteja acostumado a ouvir de você palavras duras, agressivas ou grosseiras, mas isso não significa que ele não se sinta mal por isso. Então lembre-se, a comunicação com o seu cônjuge é vital para um relacionamento saudável. Fortaleça seu casamento melhorando a sua comunicação. Fale com mais amor. Ame através da comunicação. Te vejo no próximo vídeo e a gente vai falar sobre o segundo item aqui, que é servir ao cônjuge. Te vejo no próximo vídeo.